Boa noite, eu sou a Larissa, eh, eu sou, acima de tudo, filha do Deus Altíssimo, como a pastora hoje nos colocou, isso tocou muito no meu coração, quando nós nos apresentamos, né, quem somos. Então eu hoje, acima de tudo, sou filha do Deus Altíssimo, glória a Deus. Sou também mãe da Maitê, né, sou casada e sou membro do Tropa de Elite de Jesus, sou uma atalaia, intercessora, glória a Deus por isso. O Senhor me permitiu estar nesse grupo e eu sinto que a cada dia mais eu estou crescendo, né, com o Tropa de Elite de Jesus. Tropa de Elite de Jesus é um ministério totalmente online, totalmente virtual, né, que tem as suas ministrações colocadas na internet, porque nós cremos que a internet também é um território, é um lugar, e nós podemos, através da internet, alcançar muitas pessoas que estavam afastadas da palavra. Então, nós louvamos ao Senhor pela internet e colocamos à disposição das pessoas pelo YouTube os vídeos, eles ficam gravados, mas as reuniões acontecem, e nas reuniões acontece muito mais do que na gravação, né? Então, nas reuniões acontecem todas as ministrações, segundas-feiras, Tropa de Elite dos Homens, às quartas-feiras, os Jovens do Tropa, que está acontecendo hoje, às terças-feiras acontece sempre Maternidade do Tropa, Crianças do Tropa, quintas-feiras a reunião para as mulheres, né, e terças-feiras agora consecutivas, mas se não a cada 15 dias, a gente tem também as reuniões de ensino do Efatá. Além dessas reuniões pelo Zoom, nós também nos reunimos em grupos de WhatsApp, um grupo de leitura da Bíblia, que é muito legal, que nos ajuda, nos incentiva a ler a Bíblia juntos, né, que é o Techuvá. E sempre tem vídeos no YouTube com as explicações dos capítulos que nós estamos lendo, então fica muito, muito gostoso de ler a Bíblia assim em conjunto. E nós também temos um encontro físico, né, que é o Atos, o projeto Atos. Então o Ministério Tropa de Elite de Jesus, ele está conseguindo alcançar nações e, para a glória do Senhor, alcançará ainda mais. E eu vou começar orando, então, por essa reunião de hoje, que é a reunião dos jovens, para dar essa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de falar da tua palavra hoje, Senhor, para as pessoas que estão aqui online, para as pessoas que verão essa reunião gravada. Te agradeço, Senhor, pelo Senhor ter me dado oportunidade de ler a tua palavra, sabedoria que vem do alto para entender, porque nada vem de mim, Senhor, tudo é me dado pelo teu Espírito Santo, e eu te louvo por isso, Senhor. Peço, Espírito Santo, que esteja comigo nessa noite, enche a minha boca, fale os corações, prepare os corações como uma terra fértil para a semente que será lançada em nome de Jesus, e que essa semente multiplique, que as pessoas que ouçam essa palavra tenham sede de ti, tenham fome de ti, busquem a ti dia e noite, Senhor, porque tu é a verdade, o caminho e a vida, e nós te louvamos por isso, Jesus. Aleluia. Obrigada, Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a mudança, né? A mudança que é necessária para que a gente busque o que a Bíblia nos promete, que é ter uma mente renovada, que é ter uma mente transformada, que é ter a mente de Cristo. Mas eu não posso falar sobre mudança sem antes falar para vocês o quanto Jesus me mudou, o quanto Jesus já me transformou e ainda tem me transformado. E eu vou dizer para vocês que, assim, eu já fui muitas pessoas. Esses dias eu estava fazendo uma retrospectiva da minha vida e, literalmente, eu já fui muitas pessoas. Eu já fui uma estudante, eu já fui uma louca que saiu viajando sozinha por aí, eu já fui militante na faculdade, eu já fui assessora política, eu já fui gerente de hotel, eu já fui baladeira, eu já fui muita coisa. Eu já fui e já fiz muita coisa boa e muita coisa ruim. E eu só vim a conhecer o Senhor com 35 anos de idade, infelizmente, porque muita coisa podia ter sido evitada. Muita coisa que me machucou, muita coisa que me magoou, muita coisa que me levou por caminhos ruins, né?
porque além de tudo isso que eu também fui uma amiga falsa muitas vezes, eu também fui uma pessoa que traiu e fui traída, eu fui uma pessoa mentirosa, eu fui uma pessoa muito amiga e amante do mundo. E eu achava que eu era uma pessoa boa, eu achava que eu era uma pessoa muito legal. Eu não matava, eu não roubava, eu pagava minhas contas, eu tratava bem as pessoas, eu era uma pessoa educada, gentil, fazia doações, tentava ajudar o próximo do meu jeito. Não tinha nada que me desabonasse no mundo. Eu vivia literalmente aquela frase que o mundo ama, só se vive uma vez. Fazia tudo que me desse na telha. E essa é a maior mentira que Satanás nos conta. Por conta dessa frase, eu cometi erros terríveis, magoei muitas pessoas e me magoei. Coisas que seriam irremediáveis se não fosse pela misericórdia de Deus. Para esse mundo, só se vive uma vez. Mas nós temos uma eternidade inteira para viver. E nós falamos que Jesus é amor, mas não nos deixamos amar plenamente. Nós falamos que ele veio para nos curar, mas nós não permitimos que ele mexa nas nossas feridas. Muitas vezes a gente fala que ele vem para trazer vida em abundância, mas a gente esquece que o mesmo Jesus não pode fazer nada se a gente não deixar ele fazer. Jesus é um lorde, Jesus é um cavalheiro, ele não vai invadir a casa. A partir do momento em que a gente deixa ele entrar, começa uma mudança de 180 graus. Mas essa mudança não acontece de uma só vez, ela acontece aos pouquinhos, até porque a gente nunca aguentaria isso. Ela vem aos poucos. E uma vez eu vi uma pregação de um pastor que dizia o seguinte: Jesus é, sabe aquele programa que tem Irmãos à Obra? Que entra assim na casa e transforma a casa inteira, pega um casebre e faz um negócio maluco. Jesus é esse cara, ele quer entrar e transformar a casa por completo. Só que ele primeiro precisa entrar na sua sala, sentar no seu sofá e conversar contigo para saber o que é que você permite que seja mudado nessa casa. Hoje eu vou falar com vocês sobre metanoia, que é a mudança de mente. Mas como tudo na vida, precisa de um primeiro passinho. Ela não acontece de uma hora para outra. Se você der um Google na palavra metanoia, a busca rápida ali, você vai descobrir que ela é uma palavra grega que significa mudança especial de mente. Ou seja, ela não é só indicada para falar que uma pessoa mudou de uma opinião. Ah, ontem eu era corintiano, hoje eu sou flamenguista. Não é só isso. É uma mudança completamente de visão, é ter uma visão completamente transformada. Durante a nossa vida, desde a nossa primeira infância, a gente vai construindo na nossa mente o nosso caráter, aquilo que cremos, os nossos medos, aquilo que gostamos. À medida em que as coisas nos são apresentadas e que a gente vai experimentando a vida, isso vai sendo colocado dentro de nós e vai construindo quem a gente vai ser no futuro. Por exemplo, se o seu pai e a sua mãe não gostam de cebola, provavelmente eles cozinhavam sem colocar cebola na sua casa. Você não comia isso. A sua experiência com cebola talvez não deve ter sido incentivada pelos seus pais. Talvez você nunca tenha experimentado cebola até hoje. Ou se experimentou, a primeira vez que você experimentou cebola foi desafiador. Porque o que foi colocado para você sobre a cebola na sua infância te fez criar uma fortaleza, uma barreira que te impediu de buscar aquilo. A nossa experimentação do mundo é o que nos constrói e nos faz ser quem somos hoje. No caso que eu falo da cebola, é o que eu falo, colocando o exemplo da cebola, é o que eu falo como foi a religião, Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo. Como é que isso foi apresentado para você desde a sua primeira infância? Quem era Deus? Quem era Jesus desde a primeira infância? Para mim, Jesus era alguém um pouco distante, que talvez existisse, talvez não tinha problema eu acreditar em Jesus e em outras coisas. E isso foi me construindo, isso criou uma fortaleza em mim para que eu permitisse que Jesus sentasse no sofá da minha sala. Por isso que eu fui permitir que ele só sentasse no sofá da minha sala e conversasse comigo aos 35 anos. O mundo, ele se apresenta para nós todos os dias.
e apresenta para nós uma infinidade de escolhas que podemos fazer. E geralmente a gente vai escolher caminhar de acordo com aquilo que a nossa mente criou desde que fomos pequenos, guiados pelas experiências que a gente teve já desde pequeno, desde criança. Aquela história que eu já vi acontecer, acontecia na minha casa, isso eu já vi que me fez mal, e isso vai formando na gente coisas que, na verdade, é a função do nosso corpo, a função do nosso eu, a função da nossa alma, manter a gente protegido e confortável. Essa é a função da alma. Mas isso também nos causa um problema muito grande em experimentar o que às vezes é necessário. Em João, 1 João 5,19, a palavra de Deus fala assim: o mundo está sob o poder do maligno. Bom, o maligno, no mundo jaz o maligno. E se ele pode manipular o mundo para fazer a gente experimentar todas as coisas possíveis para criar em nós essas barreiras, essas fortalezas contra o inimigo dele, o inimigo fez. O inimigo do maligno quem é? É Jesus. E é isso que aconteceu na minha infância, na nossa infância muitas vezes acontece isso. Que são criadas barreiras pelo próprio mundo que nos impedem de chegar em Jesus. Acontece que um belo dia nós conhecemos Jesus. Nós estamos aqui hoje porque nós já ouvimos falar dele. E a palavra dele veio aos nossos ouvidos, e glória a Deus por isso, a partir do momento em que nós cremos em Jesus, nós recebemos Jesus no nosso coração. Nós cremos que Deus o ressuscitou dos mortos. A partir desse momento, nós ganhamos a salvação. E nesse momento, o Espírito Santo nos é dado por Deus e ele passa a habitar em nós. Dessa forma, o nosso corpo passa a ser templo do Espírito Santo. Isso está escrito lá em 1 Coríntios 6,19. Como tudo no reino de Deus tem um propósito, e o Espírito Santo não vem habitar em nós só porque ele não tem um lugar para morar, ele vem habitar em nós por um propósito. O propósito do Espírito Santo é transformar ou nos ajudar a buscar essa transformação de mente, nos ajudar a derrubar essas fortalezas, a derrubar esses altares construídos que não pertencem ao Senhor e nos ajudar a compreender a Escritura através da revelação dada pelo próprio Espírito de Deus. Em Romanos 12:2 fala o seguinte: não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Em algumas traduções da Bíblia fala pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Bom, como a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? A gente sabe pela fé, pelas promessas que nós temos escritas na Bíblia. Mas, antes de eu ser convertida, tudo isso para mim era uma grande mentira, tudo isso para mim era uma grande balela, eu não acreditava em nada disso. Como hoje, para mim, isso é uma verdade irrefutável, como isso para mim hoje é tão... eu não consigo viver sem, eu não consigo não acreditar. E a resposta está em Romanos 8:11, que fala assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito, que habita em vocês. E lá no verso 16 fala assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É o saber porque a gente sabe. O Espírito Santo testifica, ele conversa com o nosso espírito. Ele habita em nós não para substituir o espírito que nós já temos, mas para conviver com o nosso espírito e para nos ajudar a transformar, a transformação. E se a gente permitir que ele haja, nós recebemos as promessas de Deus. E uma dessas promessas é ter a nossa mente transformada. E por que é tão importante a transformação da nossa mente? Porque a nossa carne é fraca, a nossa carne é propícia ao pecado, a nossa carne gosta do conforto, a nossa carne gosta de ficar ali deitada, confortável, tranquila. Nossa carne gosta dos prazeres do mundo.
Então, com a nossa mente renovada, com a nossa mente fortalecida em Cristo, é que nós vamos vencer a nossa carne e dizer: ei, carne, acorda. Ei, alma, desperta. Você não foi feita para ficar aí. Você não foi feita para ficar só na internet. Ei, carne, desperta. Você não foi feita para ir para esse lugar. Ei, alma, desperta. Você é filho. O Espírito Santo testifica isso em nós, que nós somos filhos. É o Espírito Santo que testifica isso em nós. E a partir do momento em que nós recebemos e deixamos ele nos transformar, nós vamos tendo, passo a passo, cada vez mais a mente de Cristo. E o texto que fala sobre a mente de Cristo está lá em 1 Coríntios 2, do capítulo 11 ao 16. Eu vou ler para vocês, mas eu indico que vocês possam pegar as suas Bíblias em algum momento e ler esse texto em casa, mas antes de ler esse texto, pede para o Espírito Santo, revela para mim o que você quer me dizer com isso. Porque as palavras que estão colocadas ali, da maneira que elas estão colocadas, se a gente somente passar o olho sem ter a revelação do Espírito Santo, não vão fazer sentido algum. Então é muito importante que antes de ler a Bíblia, a gente peça ao Espírito Santo a revelação da palavra dele. E em 1 Coríntios 2, capítulo 11, fala o seguinte: porque qual homem sabe das coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe das coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e nele também é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Vejam só, no verso 11, Paulo nos coloca a seguinte verdade: quem sabe das coisas do ser humano a não ser o espírito humano? Quem pode falar mais do ser humano a não ser o nosso próprio espírito? E em seguida ele faz uma relação com isso. Então, quem conhece melhor as coisas de Deus, senão o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus? E em seguida ele fala: nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Por isso que é tão importante, antes da gente ler a Bíblia, pedir ao Espírito de Deus que nos revele as Escrituras. Porque é o Espírito de Deus que testifica ao nosso espírito, que nos dá o discernimento para que a gente entenda o que está escrito. Senão, vai ser uma mera leitura que pouco vai fazer sentido. O que Paulo quer dizer aqui é que os textos sagrados nos foram dados gratuitamente por Deus. Porém, é inútil tentar desvendá-los com mente humana, com sabedoria humana. Mas quando a Bíblia fala de mente de Cristo, está falando da presença e da ação do Espírito Santo, que nos leva a compreender a mente do Senhor. A palavra de Deus, através da palavra de Deus, é possível alcançar a real transformação em nós, de caráter, de caminho e de vida. A Bíblia fala que a palavra da cruz é loucura para os que não têm o Espírito Santo, para os que estão perecendo. Porque é impossível discernir as verdades que estão na Bíblia se não for pelo Espírito Santo. Como que nós vamos explicar milagres e maravilhas? Como que nós podemos explicar que uma pessoa foi curada de um câncer? Como que nós podemos explicar, nem os médicos conseguem explicar as coisas que Deus faz. Mas, pela sabedoria do Espírito Santo, nós sabemos que é pelo poder de Deus que isso acontece. O homem natural, ou seja, o homem que só pensa naturalmente, que segue a lógica, não consegue discernir as coisas de Deus, porque precisa explicar as coisas, e as coisas de Deus são inexplicáveis. Esses homens construíram na sua mente fortalezas, lembra das fortalezas que eu falei no início? Essas fortalezas em cima de razão, em cima de explicação, e não conseguem se entregar, não conseguem deixar agir em si algo que é inexplicável. Para eles tem que ser tudo bem explicadinho.
E por isso que muitos cientistas, que muitas pessoas, aquelas pessoas que são muito lógicas, dificilmente conseguem se entregar ao agir do Espírito Santo, porque criaram em si fortalezas. Mas se elas permitirem que o Espírito Santo inicie a obra, o Espírito Santo tem poder para fazer, derrubar essas fortalezas e fazê-las compreender tudo o que é necessário compreender espiritualmente. Nós, com a ação do Espírito Santo, temos a mente de Cristo, ou seja, a mente em harmonia com Deus. Nós amamos a lei do Senhor, desejamos cumprir os seus mandamentos, fazemos as suas vontades, anunciamos as suas obras, buscamos refletir a glória de Deus. Mas eu pergunto para vocês, é fácil transformar aquilo que era no começo, no que o Senhor quer que a gente seja no futuro? Não é fácil. Transformar a mente humana é difícil, é doloroso, exige que a gente identifique, que a gente derrube essas fortalezas, que a gente permita que o Espírito Santo trabalhe. Muitas vezes é necessário, para derrubar essas fortalezas, a gente admitir erros, admitir pecados, reconhecer que nós estamos errando, que a nossa escolha não é a melhor escolha, é necessário humildade, é necessário muitas vezes que a gente mexa em algumas feridas, e isso tudo às vezes dói. Mas sabe aquela dor necessária? A dor necessária para a cura? É necessário, às vezes, que a gente mexa em algumas coisas que nos deixam desconfortáveis para que a gente cresça. Se você faz exercício físico, você vai entender bem isso. Primeira semana que você vai para a academia, você sai de lá todo dolorido, não quer voltar para lá nunca mais. Mas você persiste, você vai de novo. E aí, a partir do primeiro mês, você começa a ver alguma transformação, sente que está um pouco mais forte, e aí no segundo mês está um pouquinho melhor, dá uma emagrecida, cresce. Quarto mês, quando você vê, depois de um ano, você está muito bem, e você fala, meu Deus, obrigado por eu ter persistido, porque agora meu corpo está chegando onde eu quero. É a mesma coisa, só que falando de maneira espiritual. Dói no começo, machuca, é difícil, você tem que ficar desconfortável, fazer coisas que talvez você naquele momento não queira fazer, não queira se entregar, mas quando chega no resultado final, você fala, glória a Deus que eu fiz isso. Obrigado, Senhor, por que eu não fiz antes? As fortalezas que nós criamos lá na primeira infância, elas às vezes estão escondidas em nós. Às vezes são coisas que a gente não gosta de mexer e que a gente até se esqueceu, está lá guardada numa caixinha, né? O nosso ego, o fato da gente não querer admitir que está errado, de admitir que talvez a nossa escolha não tenha sido melhor, o fato da gente sempre querer ser o maioral, da gente querer sempre estar com a razão, às vezes não deixa a gente chegar nessas fortalezas. O medo de parecer inapropriado, de parecer fora do lugar, esse medo, às vezes, de que você vai ter que mudar no seu ambiente de convívio, não, mas eu não quero deixar de fazer isso, eu não quero deixar de fazer aquilo, esse medo também nos dificulta de chegar nessas fortalezas. Algumas coisas do nosso dia a dia nos impedem, até a nossa própria agenda, às vezes nos impedem de sentar e buscar dentro de nós essas fortalezas. E nós precisamos fazer isso para que a gente possa trabalhar nelas, deixar o Espírito Santo trabalhar nelas e derrubá-las para que a transformação da nossa mente passe a acontecer. Tem fortalezas que eu escondo até de mim mesma, naquela gavetinha, naquele compartimento secreto. Mas a palavra de Deus fala que ele sonda os nossos corações e prova os nossos rins. Isso está lá em Salmo 26. Ele conhece nós no mais íntimo do nosso ser. Ele sabe tudo que nós estamos passando. Ele sabe aquilo que nós pensamos. E ele sabe até qual é a intenção com a qual nós pensamos. Se a intenção do nosso pensamento é aquela mesma ou não. Ele sabe. Ele sabe porque foi ele que nos criou. Por isso, destituir esses altares, derrubar essas fortalezas, requer que a gente seja humilde, requer que a gente se entregue, requer que a gente tenha boa vontade, que a gente persista,
porque em muitos casos a gente vai ter que voltar no mesmo ponto e refazer. Assumir que a gente caiu, assumir que a gente errou, se arrepender, corrigir a rota. E isso tudo é a metanoia. Ela não acontece de uma vez e fim, mas é uma transformação que segue acontecendo e segue acontecendo até que a gente alcance a plenitude. E eu vou dizer para vocês, eu me converti com 35 e essa transformação ainda está acontecendo. Hoje eu me sinto muito mais fortalecida, como se eu tivesse feito muita academia e estou muito mais fortalecida, mas ainda estou em constante transformação. E muitas vezes eu piso na bola e falo, Senhor, como que eu fui fazer isso? Mas eu volto, eu me arrependo, falo, Pai, desculpa. Por quê? Porque a misericórdia dele é tão grande que a gente não pode nem imaginar. A gente não tem noção do tamanho da misericórdia do Senhor por nós. Em toda vez que a gente errar, é ele que está ali para nos ajudar a voltar, a corrigir. É só a gente querer. Então, o que eu preciso dizer para vocês é isso, é que essa metanoia precisa acontecer, que ela está acontecendo, que a renovação da nossa mente precisa acontecer dia após dia. E eu quero ler para vocês uma coisa que eu vi na internet, que eu achei muito bacana, que a pessoa fala como a gente sabe que a gente está renovando a nossa mente, né? Como a gente manter a renovação da nossa mente. E eu vou dizer para vocês algumas coisas que nos ajudam a gente saber que a nossa mente, que a gente está trabalhando nisso, né? Que a gente não está se perdendo no dia a dia, que a gente está realmente buscando isso. E a primeira coisa, né, é que o Espírito Santo que habita em nós testifica com o nosso espírito. Ele testifica quando a gente está fazendo certo ou errado. Ele mesmo vai apontar, ah, aqui tu pisou na bola, e aquilo vai incomodar, e você sabe que é o Espírito Santo. E aí você pode corrigir o seu caminho. E através da palavra. A palavra do Senhor testifica, a palavra do Senhor é o nosso manual. A gente lendo e meditando na palavra, a gente sabe que a gente está alcançando lugares mais altos, que a gente está avançando ou não. E eu quero deixar aqui com vocês 2 versículos que são importantes para que a gente sempre saiba que a gente está permitindo que essa transformação aconteça. Os versículos estão ali em Mateus 22, do 37 ao 39, que falam assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós queremos ter a mente de Cristo, ter a mente de Cristo significa que nós buscamos pensar como Cristo pensava. E observe que Jesus Cristo viveu a vida dele inteira obedecendo a Deus em amor. Então, se na minha vida eu não vivo obedecendo a Deus, eu não estou transformada, eu não estou tendo a mente de Cristo. Da mesma forma, Jesus Cristo na Terra viveu em prol do outro. Ele literalmente deu a sua vida pelo outro. Então, ele nos deixa, durante a Bíblia toda, um incentivo para nós sermos para o outro, nós sermos úteis, nós servirmos, nós perdoarmos, nós trabalharmos, nós resgatar o outro, nós buscar o outro. A nossa função, basicamente, depois de aceitar a Cristo e sermos salvos, é buscar a salvação do próximo. Se eu vivo sem me importar com o meu próximo, eu também ainda não tenho a mente de Cristo. E o terceiro ponto está lá em Mateus 6:33, que fala assim: Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça não significa acordar de manhã e a primeira coisa que eu vou fazer é ler a Bíblia. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça não significa que a primeira coisa que eu vou pensar no meu dia é no Senhor e vou fazer uma oração. Isso é minha rotina. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é eu acordar pensando, vivendo, buscar trazer o reino para a terra. Além de priorizar as coisas de Deus, buscar o reino de Deus é um estado de espírito. É como orar sem cessar.
é ter na mente o tempo inteiro o reino, resplandecer o reino aqui. Pensar no que é bom para o reino, nas coisas que devem ser feitas para que manifeste o reino na terra, de forma consciente. Eu acho que isso é muito ter a mente de Cristo. É você buscar o tempo inteiro manifestar o reino de Deus, seja na sua escola, seja no seu trabalho, seja com qualquer atitude que você vai tomar, com qualquer decisão que a gente vai tomar, a gente buscar manifestar o reino. Até com a roupa que eu vou usar de manhã. Essa roupa manifesta o reino? Estou bem para manifestar o reino de Deus agora, com esse traje? Será que o Espírito Santo vai ficar com vergonha de mim se eu estiver vestido assim? Tudo, tudo, o tempo inteiro. A gente está manifestando o reino. Principalmente, e aí eu vou falar para quem já é crente, principalmente se você é crente, sabe? Todo mundo sabe que você é crente, você está o tempo inteiro manifestando o reino. Existe uma frase muito interessante que fala assim: talvez você seja a única Bíblia que as pessoas vão ler. As suas atitudes manifestam o reino. Talvez as pessoas queiram olhar para você e enxergar Jesus. Então, como você vai estar manifestando o reino no seu dia a dia? O que é que você vai estar fazendo? Será que o que você está fazendo está manifestando o reino de Deus? Isso é ter a mente de Cristo. Jesus jamais faria alguma coisa em vida que envergonhasse o Pai. Toda vez que você tomar uma atitude, você pense nisso. Amém? E essa é a palavra que eu tinha para dizer para vocês hoje.